Então haverá uma nova tentativa do Grêmio para a contratação do Arboleda. Vai tentar incluir a dívida que o São Paulo tem relacionada ao Ferreirinha, que a gente trouxe com exclusividade, que é de 9 milhões de reais. Bom, boa noite, Má. O São Paulo conseguiu um alívio na folha salarial? Olá, Michele, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Sim, conseguiu. Quem afirmou isso foi o Carlos Belmonte, que é diretor de futebol do São Paulo, depois do sorteio dos grupos da Libertadores na última segunda-feira lá no Paraguai. Ele deu uma entrevista ali após o sorteio dos grupos e falou justamente sobre isso, falou que esse alívio financeiro se dá porque muitos jogadores saíram do São Paulo no final do ano passado, início deste ano. É um alívio aí de 1 milhão mais ou menos de reais por mês, o que no final deste ano, no final da temporada de 2025, contando aí 13º pagamento de férias e tudo mais, vai gerar uma economia de mais de 15 milhões de reais para os cofres do São Paulo. Lembrando aí que são diversos jogadores, tanto super conhecidos que estavam sendo titulares aí como o lateral esquerdo Wellington, o Moreira, que foi envolvido na negociação pelo Wendel, e também o Galopo, o Rodrigo Nestor, o Wellington Rato, Michel Araújo, William Gomes, enfim. No total foram 17 jogadores que saíram do São Paulo, contando também alguns garotos aí da base de Cotia. 17 jogadores saíram, entre saídas definitivas e empréstimos também, que outros clubes possam aí arcar com uma parte do salário por fim, que gerou essa economia aí de 1 milhão de reais mensais. E essa economia, como eu disse, até o final do ano vai gerar, obviamente, aí por mês um total de quase 15 milhões de reais, vai ajudar também no plano da própria reestruturação financeira do São Paulo. A gente sabe que a dívida do São Paulo está beirando ali, está chegando na casa do 1 bilhão de reais, então qualquer alívio financeiro, qualquer alívio na folha salarial é muito bem vista, é muito bem quista aí pela diretoria do São Paulo. Lembrando, é claro, que esse ano o São Paulo está com um elenco muito mais enxuto do que do ano passado. Inclusive, essa era uma reclamação de grande parte dos torcedores, que tinham muitos jogadores que nem sequer entravam em campo, enfim, ficavam ali ganhando seus salários e tudo mais, acabavam inflando o elenco, mas o treinador não utilizava. E aí, gente, essa economia é bem vista, não é não? Com certeza, Amada. Olha só, eu entendo, o São Paulo está com uma preocupação, se desfez, como trouxe a Marina ali, importante informação, 17 jogadores, é algo bem importante, relevante. Mas eu não sei se isso vai representar de fato uma economia, porque deixar de gastar é diferente de economizar. Segundo a previsão deles, cerca de 15 milhões até o final de 2025 serão economizados com a saída desses jogadores. Mas só a chegada do Oscar, ela representa aí cerca de 12 milhões e meio, se não estiver enganado, até o final do ano. Então, se você olha, eu vou parar, eu vou deixar de aumentar a minha folha para manter ela igual, né? Vou tirar aqui 17 jogadores, só que eu vou trazer 3. Só que o valor da folha vai se manter, então você não teve economia nenhuma. O Oscar ganha, pelas informações que eu tenho, mais de 2 milhões de reais por mês. O São Paulo paga uma parte, a patrocinadora paga outra parte, mas a parte do São Paulo é quase que a mesma coisa do que o São Paulo vai economizar aí com esses 17 jogadores. Eu acho que é importante uma estruturação de elenco, um planejamento para isso. Eu até concordo com a ideia que é melhor você ter esse dinheiro investido em um Oscar do que em 17 jogadores que não te trazem o retorno nem de marketing, nem de campo. Eu concordo com essa estratégia. Eu só não sei se dá pra gente chamar isso de economia financeira. Eu tô com o Salazar nessa, né? É difícil você falar em economia quando você tem que montar um time competitivo. Então você vai criar alternativa, já que o gasto acaba sendo necessário, mesmo sem você ter o dinheiro, que você gaste da melhor maneira possível. Isso. Da melhor maneira possível para que possa montar uma equipe competitiva, porque hoje as competições, Michele, trazem bons recursos financeiros. Campeonato Paulista, boa premiação. Copa do Brasil paga mais que um Campeonato Brasileiro. Taça Libertadores da América. Então, não adianta você também economizar, enfraquecendo o seu time e não buscar premiações, ainda ter pressão de torcida. Então,
já que tem pouco, gaste pouco, mas da forma correta. É por Mas aí. tem muita competição também pela frente, não pode ter um plantel muito curto. Aí né? que entra a base. É aí que você entra a eu sou base. desse também. Você entra a base para dar pontualmente uma situação. Esse é o trabalho do treinador, porque é muito fácil você ficar pedindo jogador, pede jogador. O Corinthians trouxe aquele Pedro Raul. Quanto tu gastou com esse tal desse Pedro Raul? Muito, 5 milhões Entendeu? de dólares, se eu não tiver Aí enganado. os caras estão reclamando que o Mendes vai ganhar, não sei o quê. Quem gastou com o Pedro Raul? Só um exemplo, né? Se você juntar outros que tais. Pelo menos o Memphis já deu retorno. Salvou o Corinthians do rebaixamento, vai. Na chegada dele ali, né? Gastou muita grana. Mudou, assim, não ó, fechou, Corinthians pode ter gasto mudou. demais e tal. Mas é isso, é tentar saber gastar, né? Gastar com o Pedro Raul não dá para gastar. São Paulo vai fazer um jogo treino contra o São Bernardo, certo? No sábado, no Morumbi, né? Porque agora não tá tendo show nenhum, não tem Vai ser jogo nenhum. aberto? Não, né? Não. Não. Mas eu estarei lá. Vou dar uma olhadinha, né? Lá no Morumbi é impossível, né? A gente consegue... Vai fazer um jogo treino com o São Bernardo, vai marcar a uma semana da estreia contra o Sport, né? Para o Zubeldia observar algumas situações, a volta do Luiz Gustavo, por exemplo, como é que ele vai estar. O Lucas não vai participar. Agora ele já está oficialmente de volta, né? Está oficialmente de volta. O Lucas não vai participar, o Lucas é dúvida para a estreia contra o Sport, mas vai ter essa atividade aí, mas com aquelas situações de você poder trocar quantos quiser, não é uma... Só vai ter uniforme, mas... Eu nem sei se Talvez vai ter não um tenha uniforme. Eu tô achando que eles não vai ter diferenciam uniforme. isso, né? Jogo treino e Jogo amistoso treino e são amistoso coisas são diferentes. Não vai ter uniforme. O não. uniforme tem Súmula. juiz, exatamente. súmula e... A única questão que torna a coisa um pouco mais é que vai ser no estádio. E Porque... por alguma razão vai ser no Morumbi, só para testar Porque o São Paulo vai jogar a primeira partida no Morumbi, depois há muito tempo não joga, né? Eu só não sei se o adversário eu teria escolhido. Porque foi já jogou no Paulista, um time que bate bem, eu não sei. Foi lá que o Pablo Maia arrebentou a perna. É verdade. Eu não sei Contra se o São Bernardo. Não sei não, se eu não pegaria outro time. Foi pancada, não foi? Ele não foi Tomou a frente do cara, não caiu. foi desleal. Ele tomou a frente do cara, o cara não percebeu que tinha um cara atrás, que tinha o ladrão atrás. E aí ele, quando o Pablo Maia passa à frente, ele pisa no tornozelo do Pablo Maia. Aí arrebenta. Não lembro exatamente do lance. Mas foi completamente involuntário, não foi nada. Sim. Muito bem, Ontem vamos... sobre a possibilidade do interesse, de fato, do Grêmio vai fazer uma proposta ao São Paulo novamente tentando o Arboleda. O Grêmio entende que nesse cenário de janela de transferências doméstica, que ele só pode realizar transferências de equipes do futebol brasileiro que estiveram nos estaduais ou que estão livres no mercado, o Arboleda seria uma melhor opção. Então haverá uma nova tentativa do Grêmio para a contratação do Arboleda. Vai tentar incluir a dívida que o São Paulo tem relacionada ao Ferreirinha, que a gente trouxe com exclusividade, que é de 9 milhões de reais, e tentaria ali colocar mais uma grana para ver se o São Paulo seria convencido de fazer essa transação. Porém, o São Paulo não pensa na possibilidade de negociar o Arboleda. Mesmo sendo um zagueiro mais experiente, né, com 33 anos, o São Paulo entende que hoje ele é muito importante para o elenco. Principalmente nessa formação de 3 zagueiros, o Arboleda é o zagueiro principal, ali o líbero, né? O zagueiro pelo centro. Então não faz sentido hoje pro São Paulo, eu jogo com 3 zagueiros, eu tenho 5 mais o Igão, que é um jovem da base, então eu vou ter que... Se eu vender o Arboleda agora, o que vai acontecer? Eu vou precisar ir no mercado e eu não vou conseguir um jogador do nível do Arboleda no mercado. Pelo menos essa é a avaliação da diretoria do São Paulo em relação ao Arboleda. Então, mesmo com uma nova tentativa do Grêmio nos próximos dias, o São Paulo tem batido o pé que não vai negociar o seu atleta. A não ser caso aconteça alguma reviravolta grande, que o próprio Arboleda faça alguma pressão para ser negociado, algo nesse sentido, e aí o São Paulo possa tentar ver uma possibilidade, o que é difícil. O Arboleda já vai completar aí quase 10 anos de São Paulo, tá há muito tempo, tá ambientado, tá feliz no clube, tá feliz com a cidade, né? Ele já conhece São Paulo pra caramba, já frequenta ali os lugares que ele gosta. Então não há, nesse momento, esse planejamento do Arboleda de sair do São Paulo. Então acho muito difícil que haja uma pressão por parte do jogador para sair de fato. E o São Paulo também não pensa em negociar o seu atleta. Então, mesmo com esse interesse do Grêmio, o Arboleda deve permanecer no São Paulo Futebol Clube. Combinado?
Se você pegar, né, assim, o tipo de jogo, esporte em casa, e depois o jogo seguinte, Tadieres fora, me parece o esporte em casa mais talhado ao Wendel, o jogo contra o Talheres em Córdoba, até por ter já atuado muito tempo lá, para o Enzo Dias. Também pode ter ali, não digo um revezamento, mas uma utilização, dependendo da circunstância do adversário, o Wendel que tem uma característica mais, jogador mais leve, né? Mais de apoio do que o Enzo Dias. O que você acha? Pode ser uma novidade também contra o esporte, de repente, ali pelo lado esquerdo? Arnaldo, pressuposto, a gente tem que ficar de olho na planificação, né? Eu acho que ele tinha que ser o mais honesto possível ali e falar, rapaziada, ó, a gente tem jogo para burro, eu vou rodar o elenco. 20, a gente falou, temos 20 jogos, né? Temos 20 jogos a cada 3, 4 dias, então vai ter jogo para todo mundo jogar, eu vou fazer o que eu espero de melhor. E aí, trazendo um pouco do corte que o Renan falou, cara, eu tiraria o Arboleda, jogaria com Ferrarese e Alan Franco ali, no caso do Luiz como terceiro, né? E o próprio Wendel. E aí depois, rapaziada, Tadieres, Arbo, descansou? Tá bem? Então, agora é contigo. Volta você, volta o Enzo. E aí, contra o Atlético fora, volta o Enzo e o Arbo. Aí vem em casa, bota o Wendel. Eu acho que hoje ele tem essa possibilidade, né? Ele tem como controlar, ele tem como dar chance para uma galera ali com um padrão, com um sistema pré-definido e um sistema muito forte. Então, eu acho que é ser o mais claro possível, transparente, falar, todo mundo vai ter chance de jogar. Isso, Deus queira que não, mas também contando com as lesões, né? Tomara que não tenha nenhuma, mas no meio do caminho sempre acontece ali um desconforto ou outro, e todo mundo tem que estar preparado. E ele tem também, ele pode ir testando opções ali, ele pode um dia, eu não gosto muito da ideia, mas não deixa de ser uma opção. O próprio Enzo Dias, que é um guerreiro, marcando ele jogar como zagueiro, terceiro zagueiro pelo lado esquerdo com o Wendel. Então ele ganha uma mobilidade ainda maior na saída de jogo, só que aí tem que jogar o Arbo, que tem uma característica de ficar muito mais, de não se expor tanto. Enfim, ele tem peças ali esse ano, peças boas, inclusive, que ele pode ali dar uma revezada ali e colocar todo mundo para jogar. O detalhe, Arnaldo, é que a preocupação não é do meio para trás, porque ele tem ótimas opções para variar e para manter o nível, né? A preocupação é do meio para frente. É a manutenção do nível quando você faz a troca, quando você varia o esquema, quando você varia a característica dos jogadores. É esse o grande detalhe. E aí, repito, espero que ele tenha aproveitado, esteja aproveitando esse tempo do São Paulo sem jogar para criar variações e alternativas, porque do meio para trás é um exemplo que o Sim citou que eu nunca tinha pensado. Pô, no Morumbi, contra o Sport, por que não jogar o Enzo como terceiro zagueiro pela esquerda? Você cria ultrapassagens com dois laterais. Pô, loucura. Não é loucura. A gente tá cansado de ver na Europa isso acontecer. A dobradinha de dois laterais, um fazendo o terceiro zagueiro, o outro fazendo o ala mesmo, né? Pô, a gente já tá cansado de ver isso daí. Portanto, é um exemplo que o Wilson citou, não tinha nem pensado, e pode ser sim utilizado, principalmente nesse tipo de jogo que vai ser a estreia. Exato. Eu acho que são jogos tão diferentes, né? O Sport e o Talheres fora, né? São bem diferentes, são atmosferas diferentes, situações diferentes, competições diferentes, né? E talvez nessa situação, por isso que eu citei o ano passado, eu acho que o Carpini, ele se perdeu no jogo, ele foi com 3 zagueiros e um esquema um pouco mais cauteloso contra o Fortaleza, e lá ele foi aberto, foi com o Rames de titular para Córdoba, velho. Rames foi titular em Córdoba. Ele começou com o Rames, Lucas Rato e André Silva na frente, porque o Caleri estava machucado. Aí ele perde no primeiro tempo o Rato, o Rafinha e o Lucas machucados. E aí só vai fazer a terceira troca no intervalo, né, para não perder a quebra, né? Ele poderia ter feito e daí não poderia mais durante o segundo tempo. É uma decisão difícil, não é simples, estou falando aqui, mas eu acho que em jogo de Libertadores há que respeitar a Libertadores. Você jogar na casa do adversário 5 minutos mais acréscimo com um a menos é pedir para tomar gol, tomou o gol.
né, basicamente, e acho que tomou o gol, e ali tomou quase o bilhete azul. Foi muito por conta desse jogo, dessa circunstância, depois da eliminação. Por isso que eu falo, gente, São Paulino, calma. O importante, Arnaldo, desse jogo contra o Tadieres é que o Rames estava no campo. Se ele fizesse a terceira substituição antes do intervalo, ele teria que ficar com o Rames o jogo todo. E ele sabia que, obviamente, o rendimento do Rames ia cair muito no segundo tempo. Portanto, o Rames deixou ele... Até nisso, o Rames... Sim, ele teria que obrigatoriamente sacar o Rames no intervalo. Não poderia voltar um pouquinho mais, né? Porque o intervalo não serve como quebra, troca. Ia ter que ser o time inteiro do segundo tempo sem troca, né? Enfim, é isso mesmo. O Rames tinha deixado ele na mão no Paulista, não quis bater pênalti contra o Novo Horizontino, foi para titular, Muricy também dando uma força para o Rames, e o Carpini não sabendo segurar a bronca. Foi para titular contra o Tadieres. Quem saiu? Quem foi para reserva? Luciano. Quem fez o gol do São Paulo contra o Tadieres? Luciano no segundo tempo, chute do Galopo na trave. É o candidato a sair sempre, mas ele pode ser muito... É como o Wilsinho falou, eu concordo muito com ele, cara. 20 dias, 20 jogos em 2 meses e pouco, sem respiro no meio de semana. Cara, vai jogar todo mundo. E mais, hein? Vai entrar a molecada da base. Aí vocês estavam pedindo tanto. Vai ter que entrar a molecada da base. Por necessidade, porque não é a sequência de início do Paulista, é bem pior, é mais intensa do que isso. E a coisa vai ter que passar por aí. Uma outra situação envolvendo o elenco, eu acho que tem uma constatação dos dois aqui que eu considero pertinente. As opções esse ano do meio para trás são maiores do que o meio para frente, né? Então, eu acho que o Zubeldia obrigatoriamente vai ter que lidar com isso e saber aproveitar, poder, no sistema do volante para trás, eu acho que não tem grande diferença entre os jogadores, acho que essa é a virtude. Ele pode, aí sim, usar, e aí ter muita parcimônia para usar o Oscar, o Lucas, o Caleri e tal, porque daí não tem outros no mesmo nível mesmo, ou nem de perto no elenco. Mas só para passar uma mensagem otimista para o torcedor do São Paulo que eu estava falando, o Paulista foi melhor que o ano passado. Paulista, no ano passado, o São Paulo caiu em casa para o Novo Horizontino com 60 mil, com o Rames recusando a bater pênalti. Essa vez foi garfado pelo Palmeiras no Allianz, né, com um pênalti que não é duvidoso, né, Renan? Foi assim, o pênalti, sei lá o quê. No Brasileiro, não vai perder na estreia para o Sport, mas não pode, como perdeu para o Fortaleza, e não vai perder na estreia para o Talheres, fora de casa, como perdeu. O momento de final do Paulista, início das competições do ano passado, foi terrível, terrível. Lembrando que com o Rogério foi um pouco melhorzinho, tinha perdido para o Água Santa, conseguiu estrear com vitória, mas era sul-americana, aí é outro papo contra o Tigre, mas perdeu para o Botafogo no Brasileiro e também o Rogério não resistiu. Agora o técnico resistiu, teve um tempo para trabalhar, e aí eu acho que o São Paulo pode iniciar, vai com menos pressão, né? Com menos pressão do que iniciou as temporadas passadas, né? Essa é a expectativa. Quem está muito pressionado, nós estamos já para o encerramento aqui, felicitando e agradecendo a turma aqui no chat. A enquete ficou assim, companheiros. Como o São Paulo entra na Libertadores, ganhou candidato, 38%. Pode surpreender, 33%. Favorito, 15% apenas. Zebra, figurante, 14%. Então a galera está mais ali, acredita, mas não como, olha, é o time que larga como principal favorito, não é. E eu aproveito aqui nesse encerramento para agradecer vocês dois pela parceria de sempre. Cobrar o Éder Traschino, nós já estamos entrando na 8ª competição do ano, o cara continua de férias. Já aconteceu de tudo no futebol mundial, brasileiro, todos os esportes possíveis. São Paulo foi campeão no feminino, foi eliminado no Paulista, o Zubeldia ficou,
Aconteceu de tudo e o Éder Traschini está em férias na Babesca, só volta em abril, depois de a gente assistir a estreia no Brasileiro. A minha expectativa é que na quinta-feira, pós-estreia na Libertadores, ele esteja aqui conosco, pós-Talheres. Então, vamos cobrar aqui, pós-Talheres, Éder Traschini conosco. Obrigado, Ilcinho. Obrigado, Renan. Obrigado, companheiros. Beijo em todos. Até a próxima quinta-feira. Até. Sin duda, zafar de Brasil es zafar de equipos que tienen un presupuesto altísimo, categoría individual, proyectos, grandes entrenadores y sobre todo una tradición desde 2019 en adelante de quedarse con toda Copa Conmebol Libertadores que anda dando vuelta. Aquí un grupo en donde Estudiantes tiene que focalizar y yo creo que con posibilidades de poder acceder a la próxima ronda. No será simple la visita a Santiago de Chile para jugar ante la U y veremos en qué circunstancias lo de Venezuela ante Carabobo. Lo de Botafogo, hoy me parece que es 50 y 50. Botafogo ha perdido mucho del potencial que tenía. Y otra vez el orden. Central Córdoba no habrá soñado en sus mejores noches, digo, el hincha de Central Córdoba, decir, algún momento jugaré en el Maracaná ante Flamengo. Se le va a dar. Sí, claro. Va a jugar ante Flamengo. Es este año por Fox. Es este año por Fox, el Flamengo de Brasil, que tiene a Felipe Luis, que viene de ser campeón paulista, que ganó a Copa do Brasil. Vamos al grupo D, donde va a estar Talleres, que sí viaja a Brasil, que sí viaja para